Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão José Nilton Silva, neste dia tão especial, domingo, Dia dos Pais, queremos abraçar cada um de vocês, principalmente a você, pai, e a você, esposa e mãe, porque se não fosse a esposa, se não fosse a mulher, nós homens não teríamos a dádiva de sermos pais. Então, neste dia tão especial de nosso encontro aqui através do Facebook, na nossa escola bíblica, nós queremos abraçar e desejar um feliz Dia dos Pais para todos. Que Cristo Jesus vos ilumine e vos traga a excelência da sua graça sobre a vida de cada um de vocês. Hoje estaremos estudando a quinta lição da nossa revista, que tem como título Princípios Divinos para Tempos de Crise. Nós baseamos toda a construção das lições, conforme o autor nos inspira, a reconstrução do templo, a construção, do templo em Jerusalém e a construção do altar, reconstrução do altar. Então nós extraímos desta temática. E hoje a quinta lição é Zorobabel recomeça a construção do templo. Zorobabel recomeça a construção do templo. Não é que ele recomeça a reconstrução, não. Ele recomeça, ou seja, começa outra vez a construir o que havia parado há pelo menos 15 anos. E a palavra-chave, para esse título desta lição, a gente percebe claramente que é a palavra recomeçar. Recomeçar, começar de novo, começar outra vez, dar continuidade ao que foi ou estava parado, dar sequência ao que foi interrompido, enfim. Recomeçar nem sempre é fácil, E principalmente quando se recomeça, haja visto um tempo de falibilidade, de desistência, um tempo todo de negligência por alguma situação ou outra. Às vezes somos motivados negativamente a pararmos, a deixarmos de dar continuidade àquilo que a gente foi destinado para fazer e até muitas vezes predestinados para fazer. Então, a palavra-chave para esta lição é recomeço. Nós estamos num processo de retomadas da nossa vida social, nossa vida religiosa e, por que não também dizer, nossa vida espiritual. E recomeçarmos requer uma autoanálise, uma introspectiva, uma reflexão pessoal e coletiva, certo? Tanto a nível social como a nível espiritual, acerca de muitas posições, de posicionamentos ideais, de situações que compreendiam todo um contexto, que elaborava um comportamento que havíamos tendo até aqui. E a lição de hoje é muito própria e propícia para a gente tratar da importância do recomeço, após sequências de falhas, de erros, e lembrarmos do cuidado de Deus em mover os corações para que este recomeço pudesse ser possível. A lição de hoje, como falei, Zorobabel recomeça a construção do templo. Zorobabel, como nós temos visto nas lições anteriores, era um tipo de governador, um estadista, um homem de influência política, um homem que tinha um conhecimento e uma intervenção no meio social político e que vinha na expedição junto com Josué, o sacerdote, que era a representação máxima da religião do seu dia, dos seus tempos. Zorobabel, junto com Josué também, caíram na incidência em que o povo havia caído, que era o desfalecimento, que era a desistência movida por oposições, por ofertas e outras coisas mais, e por isso, após 2 anos de trabalho na construção do templo, agora para a obra e por 15 anos a obra fica estática, estabilizada ali, certo? Não continuaram, e foi aí que Deus levanta o profeta ou os profetas Ageu e Zacarias para extinguir, para exterminar toda esse desânimo, e estimular
a prática do recomeço. O texto áureo da nossa lição está escrito em Ageu capítulo 2, do versículo 10 ao 18, e aqui, sintetizando os dois versículos, está escrito: ao 24º dia do mês nono, no segundo mês do ano do rei Dário, ou Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, e dizendo: ponde, eu vos rogo, ponde, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então havia uma advertência, uma orientação de Deus através do profeta Ageu, para que tanto Zorobabel como o próprio Josué, éramos dois líderes, né, da representação popular na época, que eles pusessem os seus corações, assim como Daniel se pôs a orar e Deus havia respondido e havia contemplado a sua posição, assim também Deus orientava para que eles pusessem a sua posição focasse, tivesse objetivo, tivesse meios, né, de centralização naquilo que estava sendo construído, que era a sua missão. Então daí a gente entende que Deus, ele exige e sabe que um empreendimento, uma ação, um investimento, né, a obra principalmente de Deus, ela requer concentração, ela requer visão e foco. E para isso, entende-se por essa expressão: ponde o vosso coração nestas coisas. Jesus disse que onde está o coração do homem, lá também está o seu tesouro, e vice-versa, né? Onde está o tesouro do homem, lá também está o seu coração, ou seja, a sua intenção, os seus propósitos. E Deus levanta o profeta Ageu para recobrar isso dos líderes que haviam parado, tanto os líderes administrativos, se tratando da figura de Zorobabel e Josué, como também dos líderes, vamos tratar assim, da operacionalidade, os que estavam ali edificando o templo, né, construindo, e que foram fortemente influenciados negativamente pelo povo, em que a oposição dos samaritanos, vizinhos samaritanos, começaram a investir contra o crescimento e a construção daquele templo. A verdade prática da nossa lição está escrito: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz que Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse poder que a verdade prática extrai aqui, certo, torna a igreja imparável, imbatível. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E conforme as tarefas, ou para realizar as tarefas que Cristo nos entregou. Nós tomamos erroneamente o texto escrito em que nos diz que se crermos, veremos a glória de Deus, e da maneira equivocada a gente entende que tudo o que pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. E esse tudo parte dessas duas naturezas aqui. Tudo conforme o poder que em nós opera, é o poder de Deus, e tudo conforme aquilo que Cristo nos entregou para realizarmos. E aí se trata da vontade de Deus. Então a vontade de Deus e o poder de Deus estão condicionando esse tudo, que na verdade não é tudo, mas é tudo aquilo que está sob a orientação de Deus e sob o poder operante de Deus, que tem a intenção de realizar em nossas vidas. A leitura bíblica, um clássico da nossa lição, está no livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 12, e Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Como de costume, a gente não faz a leitura aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas esse vídeo, como fica gravado tanto no Facebook como no nosso YouTube, os irmãos podem compartilhar e conferir logo depois, ok? Então, o objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender como se deu a reconstrução do templo, e eu discordo desse termo reconstruir, né? Porque esse termo ele trata de uma obra já acabada que agora foi destruída.
e aí então passa-se a construir novamente ou reconstruir a partir do início. Como a obra não estava acabada, então eles não estavam reconstruindo, eles estavam agora começando ou retomando a construção. Por isso que o título da lição é Zorobabel recomeça a construir. Perfeito. A ordem daqui dos verbos está perfeito. Recomeçar é começar de novo. Mas eles não estavam recomeçando a reconstruir. Eles estavam recomeçando a construir. Certo? Então a ação do recomeço não estava na obra física. Estava na atitude daquele que estava voltando a construir. Então, novamente digo, é o que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando um processo de recomeço, de retomada, de reconstrução, daquilo que não estava acabado, daquilo que não estava terminado, que era a obra de Deus, que era a existência do templo enquanto função, que era a nossa prática cristã enquanto homens e mulheres verdadeiramente religiosos, certo? Espirituais. Então nada disso estava acabado, tá? Então nós estamos voltando estamos recomeçando a construir aquilo que nós vínhamos construindo, certo? E que só irá acabar no dia em que Jesus entender que toda a obra está terminada, tá certo? Então, há objetivos específicos aqui para cada tópico. Para o primeiro tópico da nossa lição, o objetivo é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a recomeçar a construção do templo. No tópico 2, o objetivo é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o tópico 3, o objetivo é explicar o ministério profético à luz da Bíblia, ok? Então, a introdução da nossa lição. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. O profeta que Deus levanta, ou os profetas que Deus levanta, são necessários para a sua obra, assim diz o ponto central da nossa lição. Então você percebe que na introdução o autor ele destaca esse tempo em que a obra ficou parada. Ele destaca o socorro presente de Deus e proposital de Deus em continuar ou em motivar o homem a continuar o que ele havia parado, o homem havia parado, certo? E o ministério profético, ou o ministério que Deus entregou a homens que não estavam envolvidos naquela obra, mas que Deus levantou para passar a ter um envolvimento específico, diferente de todo um ânimo que estava se existindo, de toda uma apatia que estava se existindo naquele lugar. E Deus levanta pessoas de fora para trazer uma palavra, para trazer a visão do seu propósito, para trazer a realidade da sua obra e de suas ações, ok? Então, nós percebemos aqui no primeiro tópico da nossa lição que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Quando a gente parte do princípio da lição, de analisarmos os contextos históricos que haviam sido envolvidos, tanto o templo quanto o povo, a gente vê como Zorobabel, a importância foi este homem para a continuidade, para a voltar a levantar, a construir os fundamentos do templo. Pontuaremos aqui os aspectos das mensagens proféticas que foi entregue por Ageu e Zacarias em relação ao restabelecimento do templo e do seu futuro. E por fim, mostrar a importância do templo nos nossos dias, ok? Toda essa identidade do templo no passado, ela tem dois apontamentos. Um é para apontar a figura de Cristo, certo? E outra para apontar o convívio ou a convivência do cristianismo agora que estava para nascer, a partir do segmento da doutrina, das obras, certo? E da vida de Jesus, e que o templo, desde que erguido por Salomão, veio a ter esse apontamento profético, essa alusão futura e até mesmo escatológica também para os nossos dias, certo? Vamos entender um pouquinho o contexto histórico daqueles
daquele momento, daquela obra, daquela ação que estava sendo empreendida por Zorobabel naquele momento. O rei Ciro e o retorno dos exilados, como nós temos falado sempre aqui, se deu no ano 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, promulgou aquele decreto. E através da intercessão de Daniel, né, aquele grupo de judeus que voltaram de lá, cerca de 50 mil judeus, para edificar ou construir, né, o templo que havia sido totalmente destruído. Os muros ficaram parte queimada, portas queimadas, mas o templo foi destruído, o altar foi destruído, e o altar já havia sido erguido, agora o templo precisava ser levantado, e como você bem sabe, já estava parado há 15 anos. Os profetas Ageu e Zacarias e a sua mensagem. A palavra profética deriva-se do termo hebraico, que significa falar ou dizer, e do termo grego, que significa falar de antemão, ou seja, profetizar, né? A palavra profecia ou profetizar, né? Ela trata-se dessa antecipação de fatos, né? E confirmação dos próprios fatos pelo poder da palavra de Deus, e só Deus tem o poder de anunciação, só Deus tem o poder para revelar a sua vontade profética, a sua vontade futura, certo? Sua vontade escatológica acerca de quem ele quer, de que ele quer tratar. Em meio a muita emoção e expectativa, os samaritanos e os outros vizinhos se opuseram fisicamente, empreenderam investidas a ponto de se associar com o povo que estava trabalhando para de alguma forma parar, né, a construção daquele templo. Então, Ageu começou o seu ministério da palavra, da pregação, da profecia da palavra, melhor, no ano 520 a.C., Ageu capítulo 1, versículo 1 está escrito, e 5 de suas mensagens encontram-se registradas no livro com o seu nome. Um ou dois meses depois, juntou-se a ele o profeta Zacarias, o jovem profeta, um sacerdote chamado por Deus para ser profeta. Zacarias era sacerdote, e esses dois homens transmitiram a palavra de Deus aos líderes, né, e ao remanescente que iam edificando e prosperando em virtude da obra do Senhor. E nós vamos ver aqui, dentro desse contexto que foi erguido, tanto o profeta Zacarias como o profeta Ageu. Zacarias, na verdade, foi levantado para como que um tipo de revelação escatológica. Zacarias é um dos profetas do Antigo Testamento que tem mais profecias acerca do que ainda vai acontecer durante os tempos de tribulação e pós ele. Zacarias foi levantado junto com Ageu, né, para um compêndio de profecias assim, que tem toda uma escala de ascendência para o livro do Apocalipse. Portanto, é um manual, né, para que a gente possa entender melhor, de alguma maneira, o livro, né, escatológico. Zorobabel e a reconstrução, ou a construção do templo. A genealogia de Zorobabel era descendente da casa de Davi, lógico, e por isto seu nome é citado na genealogia de Jesus. Então você vê como Zorobabel teve uma importância na história, né? O nome dele é citado na árvore genealógica do próprio Cristo, certo? Porém, o texto hebraico do livro de Crônicas registra que, dessa forma, né, talvez isso tenha sido um erro copista, ou mais provavelmente que tenha havido algum tipo de associação literária. Quando o quê? Quando diz que ali ele era filho de Pedaías, né? Então há um tipo de repente, contradição aqui. Não, às vezes pode ter sido um erro de cópia, né, dos próprios textos. Isso é normal, né? Nas linguagens acadêmicas a gente vê muito essas figuras, certo? Então, gente, a gente parte aqui na nossa lição. A história de Zorobabel é contada principalmente nos livros de Esdras e Neemias, que no cano hebraico foram um único livro só, Esdras e Neemias. Não há essa divisão no hebraísmo, né, na língua hebraica, ou nos escritos hebraicos não existe essa separação de livro de Esdras e livro de Neemias. É um livro só, né?
é um relato sequencial, e que 1 Crônicas cita os seguintes nomes com os seus descendentes, né? E aí dá-se alguns nomes ali que faz parte da história de Zorobabel. Vamos ver Zorobabel aqui como Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. O primeiro veio Ageu e depois Deus levantou o profeta Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Então não foi um apelo de Zorobabel e nem de Josué, certo? Não foi um apelo. Eles não oraram para Deus mandar, certo? Deus, o próprio Deus, enviou aqueles profetas para que pudesse ali estimular o coração daqueles homens a voltar, a retomar as suas atividades quanto cristãos, quanto liderança. E hoje, nos nossos dias, né, está havendo esse tipo de apatia. Parece que a gente tem se tornado insolentes, indolentes, a gente tem se tornado um pouco negligentes, né, quanto à questão da visão, da necessidade da liderança se posicionar, se colocar numa linha de frente, até numa linha de risco, para que possa estimular de alguma maneira o povo, né? Não a voltar a retomar a obra irresponsavelmente, mas se sentir seguro, porque há uma liderança atuante, há uma liderança que está tendo a visão do perigo que está acontecendo e da necessidade de se fazer e retomar o serviço da obra. Então, é importante o que o autor escreve aqui, porque ele diz que esses profetas foram levantados não foi por uma influência ou indicação política de Zorobabel, e nem tampouco por algum tipo de nomeação, certo? Ou escolha religiosa de Josué, não. Certo? Deus viu o povo daquela forma, parado há 15 anos sem fazer a obra, certo? Investindo nas suas casas, tratando dos seus próprios negócios, enquanto as nações vizinhas e inimigas, certo, aplaudiam, né, porque a obra não ia para frente, não continuava, né, quando se olhava para aquele prédio, para aquele templo, certo, se via que aquilo que foi profetizado negativamente agora estava tendo resultado, ou seja, não vai dar certo, não vai construir, certo? Então, é aí que Deus levanta esses homens puramente por obra do Espírito Santo e que chegaram de surpresa a Jerusalém. Chegaram surpreendendo e ali entraram em contato com Zorobabel e com Josué, os líderes, e também com o povo judeu, certo? E anunciaram e entregaram a mensagem que Deus estava assim mandando que eles obedecessem, certo? Primeiro, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. O Senhor foi logo na pessoa de Zorobabel e entregou-lhe uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, porque Zorobabel não era aquela pessoa de uma espiritualidade, certo, que lhe desse estrutura para que pudesse compreender, entender e até resistir àquele momento, né, que estava se vivendo. Então, a insuficiência espiritual, ela tem um papel fundamental, certo, para a suficiência material, emocional e física. Se o líder, ele não tem uma estrutura espiritual, como Daniel tinha, né, que o levasse a uma visão diferente do que os outros têm, ele vai parar também como os outros param. Então o líder, eu gosto sempre de dizer isso, que você líder, você não é a igreja que você congrega, você dirige o departamento, certo? Você tem que se ver não como ovelha, você tem que se ver como um tipo de pastoreio sobre essas ovelhas. Você não pode se ver como uma pessoa comum, porque as pessoas estão olhando para você e estão esperando de você e de mim, lideranças, certo? Um tipo de reação diferente, tá? Então, Deus conhecia que Zorobabel não tinha uma estrutura suficientemente preparada para aquilo. Então você pode perguntar, mas irmão, então por que Deus levantou Zorobabel? Por que Deus escolheu o papel de Zorobabel para aquela função, para aquele empreendimento, para aquela obra,
certo? Era um papel diferente do de Josué. Zorobabel tinha um papel de liderança administrativa. Zorobabel conhecia do meio organizacional político e Deus havia levantado Josué com características diferentes. Isso me mostra, não que ele não fosse crente, não que ele não fosse um homem de Deus, tá? Mas há momentos que, para aquilo que Deus nos chamou para fazer, é necessário que Deus tenha conosco pessoas que suportem essas áreas deficientes em nós. E nós não somos 100%, nós não somos plenos, certo? Há situações em que na nossa liderança nós vamos requerer, a nossa estrutura vai requisitar um suporte, um poder que nos dê atribuição, certo? De suporte, de amparo, que nós não temos. Zorobabel não tinha uma visão espiritual como Josué deveria ter e tinha, e não usou. E aí que Deus olha para essa insuficiência de Zorobabel, certo? E sabendo que este não tinha nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento, certo? Então Deus via, isso é uma prova de que Deus conhece a quem Ele chama, que Deus sabe quem Ele chama. Deus via que Zorobabel, o papel dele era administrativamente construtivo para o templo. Você vê que o papel de Zorobabel era construir o templo, construção civil. O papel dele era edificar, era trabalhar os recursos, era trabalhar as finanças, era um administrador, tá bom? Ainda que de uma linhagem sacerdotal, que a casa de Davi era uma casa sacerdotal, né? A casa de Davi tinha uma aspiração para o ministério sacerdotal muito linda, certo? E não que ele fosse, mas tinha uma origem, né? Vamos dizer assim. Então, Deus fala de uma forma maravilhosa, uma palavra de encorajamento para Zorobabel. Por que Deus não foi logo para Josué, que era o líder espiritual? Por que Deus não foi logo em direção a Josué, que era o pastor, vamos dizer assim, espiritual das ovelhas ali? E ele foi logo a Zorobabel. Zorobabel ali era o líder maior. Zorobabel era o líder, certo? Majoritário naquela expedição. E Josué estava ali servindo a ele na construção daquele templo como aquele subsídio espiritual, teológico, bíblico, certo? Que envolvia toda uma norma, desde as leis de Moisés até passar por Salomão, enfim, para as ordens daquele tempo. Então isso é muito sério, isso é muito profundo, tá? Certo? Então a mensagem de Deus veio em forma de uma visão que Zacarias havia recebido, e Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus, certo? O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficavam acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras, certo? E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam muito grandes diante de Zorobabel seria uma campina, uma planície. Deus garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Veja só, Deus tirou Zorobabel daquele cativeiro e com uma palavra profética e uma promessa, seguida de uma aliança de que as mãos dele ia terminar aquele templo. Então não era outro que ia fazer. Se Deus levantou você para fazer, são as suas mãos que vão fazer, certo? Que irá fazer a obra. Assim como Zorobabel, mesmo diante das limitações dele, que todos nós temos, mesmo diante das falhas, certo? Deus volta-se a Zorobabel, levanta ele no seu ânimo e mostra em uma visão os 7 castiçais, né? Que ali era um tipo da visão, né? Da obra de Deus, certo? A visão desse castiçal aqui, certo? Que essas 7 lâmpadas, né, num castiçal, melhor dizendo, 7 lâmpadas num castiçal. Isso é símbolo da obra de Deus, tá? Foi o que João viu, 7 castiçais e o Filho do Homem no meio, 7 igrejas. Então o castiçal ou o candelabro é um tipo da obra, uma tipologia figurativa da obra de Deus, da unidade, certo? No governo, certo? E no poder, certo?
certo? Unidade porque todos estavam ligados em uma só peça. O governo porque todos tinham um pedestal, uma base como haste sustentadora, que é o próprio Cristo. E o poder como a luz que eles emitiam, ou fogo para iluminar, né, a quem estava no ambiente. Então, em seguida do vaso de azeite que estava posto do lado, que é o poder do Espírito Santo que dava funcionalidade à igreja, ao castiçal, às luzes, ao fogo, certo? E esses canos que o azeite seguia por eles, né? Que esses canos são os meios, né? As vias pelas quais o azeite desce e chega até o seu alvo, que é a acender, né? O fogo que estava sobre aquele castiçal. E esses meios, esses canos aí, essas canaletas, né? A gente aqui entende por uma figura simbólica e profética como, primeiro, as fontes pelas quais Deus chega até nós. A palavra, o Espírito Santo e a própria igreja, ok? A palavra, o Espírito e a igreja, certo? Foram os três canos, né, que Jesus veio trazer para que a gente tenha a presença de Deus conosco e através dessas fontes a gente se chegue a Deus através da igreja, certo? E a igreja nasce antes do homem, certo? Eu pregando esses dias já falei isso. A igreja nasceu em Deus, em Cristo, antes que Deus chamasse os discípulos para fazer parte dela. Então, a igreja, para quem gosta de dizer eu sou a igreja, você é a igreja, certo? É preciso estudar a Bíblia e faça um convite aos irmãos estarem conosco todos os domingos, né? Aqui no Facebook. A igreja nasce antes de Jesus, ou antes do homem, melhor dizendo. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, sobre você eu vou fundar o que já existe, que é a minha igreja. Eu só vou edificá-la, certo? E a prova que a igreja veio antes, certo? É que Jesus traz nele, certo? Todos os aspectos dessa igreja, e que através da igreja, o homem inserido no contexto chamado igreja, o corpo, cujo cabeça é Cristo, Cristo não ia ser cabeça do que não existisse. Então ele só foi passar a ser cabeça do que ele criou, certo? E ele criou um corpo místico chamado de igreja, e para que os membros fossem classificados como os salvos, né? Que é você e eu. Então Deus chega para Zorobabel e com a mensagem encorajadora através de Zacarias disse: Zorobabel, não é por força e nem é por violência, mas pelo Espírito é que vai se acabar essa obra, que vai se terminar. Essa retomada que nós temos, que nós estamos envolvidos nela, esse recomeço, certo? Não é movido por ações de governo, não é movido por ações administrativas humanas, não. Ou seja, nem é por força, nem é por violência, nem é pela força do materialismo e nem é pela violência ou pela contundência do convencimento da influência humana, mas é o Espírito do Senhor que tirou o Zorobabel daquele cativeiro e deu-lhe a grande responsabilidade de construir o templo, com a promessa de que as suas mãos iriam terminar. Então, o teu ministério, a tua liderança, certo? Ela é movida, ela é levada, conduzida pelo Espírito do Senhor. Quando a gente quer usar de artifícios materiais, secundários, certo? Buscando influências externas, como Zorobabel tentou fazer, enviando cartas para rei Dario, certo? Para tentar ali de alguma maneira trazer algum tipo de solução, né? Quando enviou cartas, mostrando a situação, mostrando que estava trabalhando, né? Certo? Aí isso gerou um tipo de subsídios que Deus não estava concordando, porque agora a obra deveria ser feita com o que Deus lhe entregou para fazer, com o chamado que Deus lhe entregou para atuar de forma específica e com o povo que Deus colocou do lado para fazer. Então não tinha que recorrer a outra situação, e a palavra de Zacarias para Zorobabel foi que as mãos de Zorobabel haveria de terminar aquele tempo. A obra que Deus usou você para começar, certo? Vai terminar. Mas, irmão, e de repente eu paro e vem outro no meu lugar. Ele não vai continuar a obra, certo? Zorobabel, ele deixou o templo terminado, concluiu, não precisou fazer mais nada no templo. A única coisa que estava para ser feita no templo não era fisicamente, mas era a parte de Deus
que era a glória que ia entrar naquele templo, que era Cristo Jesus. E mesmo assim, Herodes veio a construir mais tarde, a partir daquele, uma reestruturação do templo, certo? Para aqueles dias em Jerusalém. Então, muitas vezes a gente para aqui e outro chega no nosso lugar, porque ninguém é insubstituível, né, como se diz, mas ninguém continua a obra de ninguém. Aprenda isso nessa manhã, que você que está dirigindo o departamento, você que está pastoreando uma igreja, um rebanho, e de repente chega o momento de parar, outro vem em seu lugar. E a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu estou aqui para continuar o que fulano começou ou deixou, né? Eu quero dizer que a obra que Deus levanta o homem para fazer, ela é moldada na metodologia e na tipologia prática de Jesus. Jesus, ele terminou a obra dele, ele completou a obra dele. E aquele a quem Jesus chama para fazer, completou a sua obra. Veja o que Paulo disse: encerrei a carreira, eu combati o bom combate, certo? Então ele diz que encerrou e combateu, certo? Ele não deixou para outro continuar, certo? A obra que Deus deu para ele fazer, as mãos dele terminou, certo? E Deus concluiu para a glória do nome de Jesus, certo? Então, o que acontece é outro que vem após nós começar a obra dele, certo? Isso é o que se dá, certo? Completar a obra dele. Por isso que quando alguém decide tirar alguém antes do tempo, né, e alguém vem para começar uma nova obra, né, com base naquilo, não vai dar certo, porque não foi terminado ainda, certo? Aí o que acontece? Há uma destruição, há uma confusão de edificação, porque querem construir de uma maneira diferente naquilo que estava sendo levantado e que não foi terminado, certo? Mas Deus diz: Zorobabel, você vai terminar essa obra. E nem é por força de nenhuma autoridade e também não é por influência humana, é pelo meu Espírito. E a Josué, a mensagem que Deus dirige-se, né, a ele, certo? Josué, Deus também chega àquele homem e entrega uma mensagem, certo? O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Deus tratou pessoalmente com a liderança. Isso me traz um princípio aqui, tá? É diferente, certo? E deve ser diferente das atitudes de Arão e Miriam, quando Deus tratava pessoalmente com Moisés acerca da liderança sobre eles, e eles se sentiram menosprezados por Deus e menosprezados por Moisés, e foram questionar, dizendo que do mesmo jeito que Deus falava com ele, Deus poderia falar com eles também. E na verdade não é assim. A quem Deus levanta como liderança, Deus, ao passo que recobra essa chamada e esse ministério, Deus também tem uma intimidade particular com estes, a ponto de Deus tratar primeiro com a liderança, Deus agir dando visões principais à liderança, Deus dando projetos à liderança, certo? Claro que Deus pode falar com todos os outros, todos nós, mas a nossa liderança, Deus vai ter sempre uma aproximação diferente, uma palavra diferente para que ele passe, né, a visão para os demais. Deus vem agora pessoalmente a Josué e diz para ele, né, uma mensagem pessoal, que ele estava vestido de vestes sujas. A mensagem que Deus chegou para Josué, certo, o sacerdote, era dizendo para ele que ele foi, certo, classificado por Deus como estando vestidos com vestes sujas. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração, certo? Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias 3,4, certo? E essas vestes novas, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Vestes e mitra. O sacerdote usava uma lâmina na sua testa, escrito Santidade ao Senhor. Na testa do sacerdote estava escrito, e aquilo reluzia, a história diz que aquilo reluzia de uma forma tão linda, que refletia, certo? Naquilo que por onde ele passava, aquelas letras cravadas naquela lâmina, ela refletia, formando um tipo de imagem virtual,
formando um tipo de espelho para ele. Isso é lindo demais, certo? Então o sacerdote, quando andava, para onde ele olhava, era como se aquilo projetasse a imagem dele mesmo, certo? Na frente dele. E para que ele visse que na sua cabeça, princípio de liderança, princípio de hierarquia, estava o nome santidade ao Senhor. Então ele andava e aquilo fazia uma imagem ilusória na frente dele, e que é como que tivesse um espelho na frente dele. E aquela lâmina, Deus orienta ele dizendo: Josué, as suas vestes estão sujas, e a orientação é que você coloque uma mitra limpa na sua cabeça, porque a mitra também estava suja, certo? Então, a ordem de Deus para Josué, o tratamento dele foi de receber o perdão de Deus através do arrependimento e ser restaurado por Deus através do esforço e do reconhecimento. Então você vê que Deus tratou com o líder político, líder administrativo. Quando eu falo político aqui, eu não estou tratando da questão de partidos ou de siglas, né, parlamentares, não. Estou falando da política governamental, estou falando das diretrizes de governo, entendeu? Que vai além ou aquém daquilo que é espiritual, se tratando do termo físico da administração, certo? Quando um pastor, quando um líder de departamento, ele assume uma liderança da sua clã, do seu conjunto, né? Ele assume a liderança administrativa e a liderança eclesiástica ou religiosa, né? Daquele grupo. Então a mensagem para Josué foi dura, né? Para Zorobabel, Deus disse: Zorobabel, nem é por força e nem é por violência, você está trabalhando errado. Por isso que a obra parou por 15 anos. Não foi os inimigos que pararam a minha obra. Não foram os inimigos que pararam a tua obra, Zorobabel. Foi a tua forma de entender essa oposição, de abraçar esse desafio e se deixar levar pelas tuas próprias forças e pela violência das tuas palavras em querer exigir que o povo continuasse, quando na verdade era pelo meu espírito que o povo iria continuar. Para Josué, a palavra foi para um sacerdote, né? Ouvir aquilo, Deus aparece para ele e diz: Josué, tuas vestes estão sujas e a tua mitra está suja. A palavra Deus havia ordenado que fosse colocado vestes novas, certo? E se pusesse uma mitra limpa. Veja que para as vestes, o Senhor disse: jogue essas fora, coloque vestes novas. Mas a mitra, Deus não disse coloque outra. Deus disse limpe a mitra. Coloque uma mitra limpa, ou seja, uma lâmina na sua testa, que era uma tiara, certo? Ele disse coloque uma mitra limpa, certo? Ali, aquela mitra não se jogava fora. Aquilo ali não se tirava e se lançava fora. Aquilo ali era algo preparado, consagrado, certo? Até porque era algo que dava certo para a cabeça do sacerdote, então não dava certo para outra cabeça, certo? Então, aquilo que Deus havia entregue sobre a cabeça de Josué, o sacerdote, só dava certo para ele, certo? E se ele colocasse a lâmina de outro sacerdote, até porque não existia, certo? Uma outra lâmina, não existia, só existia aquela, porque ele era o único sacerdote. Então a orientação de Deus era uma mitra limpa e vestes novas, para a gente retomar essa caminhada, para a gente retornar ao nosso ofício cristão. Nesse processo de pandemia, nós precisamos, como Zorobabel, entender que nem é por força e que nem é por violência que se faz a obra que o Senhor nos destinou. E às vezes Deus permite esses cativeiros para a gente entender que as coisas externas, os níveis de lideranças externas que a gente busca tanto para trazer para dentro da igreja, para que a obra seja feita, não corresponde com a linha de doutrina de Deus para a edificação de sua obra. Tá? Às vezes a gente tem buscado muita coisa, certo? Para querer inserir dentro dos nossos cultos, dentro das nossas administrações, como pastor, como líder de departamento, enfim. E Deus está dizendo: não é por essa força aí, não. Não é essa força que vai trazer a edificação, não. E nem é pela violência. E a violência aqui não é o bater. A violência aqui não é o agredir. Violência no termo aqui significa poder de inferência através das iniciativas, da palavra,
certo? É o que Paulo disse, quando eu fui a vós, eu não fui com sabedoria humana, certo? Ou seja, eu não fui usando a violência das palavras para tentar motivar vocês, não. Eu fui baseado na mensagem da cruz e no poder do Espírito, a saber, Jesus Cristo crucificado. Então, essa retomada, gente, é Deus mostrando, nem é por força e nem é por violência que vocês devem fazer ou ter vitória nessa volta a construir a minha obra, a construir a obra que eu vos dei para você fazer, né? É pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, movido pelo Espírito, que Deus há de fazer com que as tuas mãos, ela termine o que foi começado, certo? Aquele departamento, aquela obra, aquela construção, certo? Aquele grande projeto, ele vai ser terminado pelas tuas mãos, porque Deus te tirou de um cativeiro para começar uma obra e que foi parado por essa pandemia aí, e que Deus está dizendo, eu vou tornar a levar vocês, né, para terminar. E nos moldes de Josué, é Deus dizendo, agora preciso de vestes novas, certo? Vestes que, quando olharem para você, veja você como um líder espiritual, certo? Pelas tuas vestes, pelo teu testemunho, pelo teu comportamento, não é? E não vestes de vaidade, não vestes de que chamem a atenção, querendo se vangloriar, não. E a mitra, santidade ao Senhor, sempre, né, como projeção de uma vida cristã, ilibada, equilibrada, certo? Em Cristo Jesus, para que o povo, quando olhar para a gente, certo? Veja como o rosto de Moisés, quando desceu do monte, né? Era um rosto que brilhava tanto que o povo não tinha nem coragem, né? Condições de olhar para a santidade que havia ali. Assim reluziu aquela mitra, né? Aquela luz ali, ela foi para aquele pedaço de lâmina, certo? Que estava na testa do sacerdote, que só tinha na testa dele, em mais lugar nenhum, certo? Só tinha lugar nenhum. Sabe para onde foi parar essa frase? Você sabe como Deus é lindo. Você sabe para onde foi parar? Deus tirou essa lâmina, essa escrita da testa do sacerdote, não botou na testa de rei, não botou na testa de profeta. Sabe, Deus foi botar nos cascos de um cavalo. Deus foi tirar essa frase e foi botar nas patas do cavalo. É tanto que o salmista olha e diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós, os guerreiros montados no cavalo, estamos confiando no que está escrito nas patas do cavalo. Santidade ao Senhor. Então Deus foi tirar da testa do sacerdote e no único lugar que foi cravado foi lá na pata do cavalo, e que fazia diferença nas guerras do povo hebreu, né? Então, por isso que está escrito, o cavalo se prepara para a batalha, mas é a mitra, é a frase que está lá na pata dele que dá vitória ao seu povo, né? Ao povo de Deus, santidade ao Senhor. Isso era significando que as rédeas daquele cavalo, que estava na mão de quem conduzia, tinha que caminhar na direção de Deus, na vontade de Deus, nas guerras de Deus, e ia ter vitória para a glória do nome de Jesus. Certo? Glória a Deus. Enfim, por fim, a mensagem que Deus entregou ao povo. O povo recebeu também uma mensagem. Zorobabel recebeu uma mensagem como líder, Josué recebeu uma mensagem como líder, e o povo também. Nessa retomada, Deus tratou com o povo e que recebeu uma mensagem. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão, certo? Frente ao dever que tinha com a casa de Deus, com a casa do Senhor. Então, pela omissão com a casa de Deus, os prejuízos financeiros que vieram a abater, atingiu até a casa deles, atingiu até a própria família. Isso mostra que quando a gente deixa e esquece da casa de Deus, né, da obra, do templo, e volta-se a visão só para dentro das nossas casas, o devorador vai encontrar lugar, o diabo vai investir, os recursos vai ser, como o profeta disse, como colocar num saco furado ou ser lançado ao vento, certo? Não vai ter prosperidade na nossa vida, por quê? Porque estamos investindo e priorizando coisas na nossa casa
quando na casa de Deus está precisando, está contando conosco, e aí o povo desviou o investimento deles para investir nas próprias casas, a ponto de quando tiveram guerras, eles fazerem das suas casas escudo, certo? E aí Zacarias levanta e diz, não, a proteção de vocês não é a casa de vocês, a proteção de vocês são os muros de fogo que Deus vai erguer e levantar sobre a vida de vocês. Então o povo, Ageu falou do prejuízo que o povo sofreu, que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta, né? O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Olha a ordem para o povo. Para Zorobabel, a ordem foi: não é por força e nem por violência. As suas mãos vai terminar essa obra, mas não é por força e nem é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Para Josué, a ordem foi, o sacerdote, para Josué a ordem foi: mudem as suas vestes, certo? Vestes novas, e botem uma mitra limpa, certo? E bote a mitra, santidade ao Senhor, limpa, certo? E isso traria perdão de Deus e restauração de Deus para o sacerdote Josué. Para o povo, a ordem foi: subir o monte, tragam madeira, edifiquem a casa, certo? E eu dela vou me agradar, certo? E eu serei glorificado nela. Mas o povo teria que subir o monte, trazer madeira, certo? E edificar a casa, certo? Por que agora tinha que subir o monte, certo? Que o povo ia subir o monte? Para trazer madeira lá de cima? Não. Esse subir o monte era buscar a face do Senhor. Nessa retomada, nessa reconciliação com a nossa prática normal, vamos dizer assim, cristã, é necessário, a primeira coisa, é subir o monte. Ah, pastor, mas eu vou lá para Genipabu? Não. Esse subir o monte é uma posição de descer, de se humilhar, de orar, certo? Nós precisamos subir o monte para ouvir Deus falar, para orar a Deus, para buscar a Deus. E esse monte não é o monte físico, mas é o monte da submissão, do reconhecimento, da oração, da busca pelo perdão. E Deus tratou com o povo e diz: olha, subir o monte, isso significa se arrependam, se humilhem, chorem, lamentem, planteiem, certo? E depois tragam madeira, ou seja, trabalhem. O povo não precisava trabalhar para fazer a obra, porque o povo já veio trazendo do cativeiro madeira, prata, tudo. Mas o povo tinha gasto tudo ou quase tudo nas suas casas. Agora Deus está dizendo: esse prédio, esse templo está parado, a construção está parada, porque vocês gastaram o que eu dei no que era de vocês e não no que era meu. Agora vocês vão trazer madeira para edificar essa casa. Ou seja, agora vocês vão se esforçar. Agora vocês vão buscar, certo? Agora trabalhar, certo? Mais do que estava já destinado para vocês fazerem para edificar a casa. Então a ordem de Deus para o povo foi 3. Subir o monte, orem, clamem. Nessa retomada, gente, certo? Eu entendo que esse retorno, ao passo que é festivo no sentido de glorificar Deus por essa oportunidade, ele é muito mais convidativo, né? Orientativo da parte de Deus, da gente se humilhar e orar. E de procurar saber como, certo, Daniel fez, se humilhar na presença de Deus. A ordem de Deus para o povo, no geral, foi: suba o monte, traga madeira e edifique a casa. E então eu me agradarei dela e eu serei glorificado nela, certo? Então, Deus trata com Zorobabel, com Josué, no princípio de sua liderança, né? Tratando de como ele foi um líder que liderou esse retorno do povo, ou desse primeiro grupo, né? Que veio do cativeiro. Então, essa expedição dele, né? E esse governo que ele tinha nessa construção era fundamental para que o povo pudesse manter essa visão. Então, um líder tratado, um líder trabalhado, certo? Agora o povo tem
agora o trabalhar de Deus na vida deles. E se porventura quisesse houver algum tipo de resistência ao mover de Deus na vida do povo, o povo ia olhar para quem? Para a liderança. Era a primeira fonte de regra que eles iam olhar. Então eles iam dizer, não, mas o meu líder continua errado. Não, mas o meu líder continua do mesmo jeito. Então eu não vou obedecer. Mas Deus, na sua sabedoria, trata com os dois líderes, conserta eles e depois vai falar com o povo. Quando trata com os dois líderes, Zorobabel e Josué, e vai falar com o povo, e o povo bota os olhos no líder, o líder estava tratado, a liderança estava corrigida, a liderança estava toda reformulada nos seus propósitos. Então, a liderança só confirmou o que Deus estava dizendo para o povo. Então, o povo fez o quê? Se volta para retomar a construção daquele templo. Zorobabel e a construção do templo, reconstrução do templo, Ciro apodera-se da Babilônia e ordena que os judeus mantidos no cativeiro voltem para lá, e a Bíblia nos informa que Deus usou o rei Dario para confirmar a ordem de construção do templo, em Esdras 6, do 1 ao 12. Os secretários do rei procuraram nos arquivos e encontraram o rolo no qual Ciro havia registrado o edito para a volta do povo à sua terra. Então você vê que após o reinado de Nabucodonosor, o rei Ciro, que era persa, né, ele procurando nos arquivos lá, ele encontrou o que estava escrito acerca do que Ciro havia determinado, que era para o povo voltar a construir. Isso serviu para que, se o rei Dario pudesse reafirmar o decreto, concordou com ele e deu ordem a toda a região da Pérsia, a toda a região que havia ali dos caldeus, né, que compreendia a Pérsia, a Babilônia, enfim, para que não se opusessem àquilo, porque era a ordem determinada por lei através de Nabucodonosor, ou melhor, o rei Ciro, e agora confirmada por Dario. Então havia um peso de lei nisso, ninguém impede porque é lei. E de alguma forma, o Zorobabel estava tentando se apoiar nisso. E é aí onde há aquela advertência de Deus, que não é por esse tipo de poder, mas que esse poder foi orientado e usado por Deus para confirmar o êxito da obra do Senhor, que ninguém podia parar, porque era uma lei que Deus havia usado seu servo, né, Ciro, para determinar e que confirmado pelo rei Dario. Certo? O profeta Ageu foi levantado por Deus e o povo recebeu essa mensagem, né, tanto de Ageu como de Zacarias, para que pudesse construir e voltar a construir o templo. O resultado da mensagem foi que o poder de Deus se manifestou através desses homens, né? Através da palavra profética, Deus manifestou o seu poder, né, fazendo com que o povo tivesse novamente não apenas o ânimo, mas também a saúde, mas também a força, os recursos, certo? O desejo no coração. Eu disse aqui, certo, em outra oportunidade, que Deus, ele move os corações de quem ele quer para fazer a obra que ele tem para fazer, para que seja feita, certo? Então Deus moveu os corações desses homens, certo? E que por um tempo foi influenciado, né, pelas circunstâncias, né, do caminho, mas a quem Deus levantou para fazer é este que irá fazer, né? Ele disse para Gideão: a quem eu disser que este vai contigo, este irá. E a quem eu disser que este não irá, este não irá. Se Deus disse que você vai realizar a obra, que você vai terminar a obra, que você vai levar esse povo a edificar o templo, não tem outra, vai fazer. Porque Deus disse que vai, tá? Agora, quem Deus disse que não vai, esse não vai. E ainda que alguém tente colocar, ainda que o homem tente botar lá para fazer, vai causar isto que os samaritanos fizeram, né? Vai causar aquela confusão para paralisar a obra, certo? Porque essa é realmente a intenção de quem não foi chamado para fazer, certo? A tendência natural é de alguma forma ser instrumento de impedimento, certo? Instrumento de
de empecilho, de paralisação, de interrupção. Às vezes a pessoa nem quer, mas outro vem, por algum poder de influência, vai e coloca ali, ao teu lado. Tu foste chamado por Deus, foste nomeado por Deus, certo? Logo, outro vem que não foi, o homem colocou, vamos dizer assim, certo? E você imagina a resistência que isso vai dar, a oposição que isso vai ter, né? Então aprendamos aqui que Deus, ele levanta e move os corações de quem ele quer para fazer a sua obra. Então você líder, você pastor, certo? Que está precisando de pessoas com você, de pessoas para fazer a obra com você. Você mesmo que não seja líder de departamento, nem pastor, mas um crente em Jesus e que por fazer a obra de Deus, né, e que Deus lhe confiou, precisa de pessoas que estejam lhe suportando do seu lado, né? Então oremos ao Senhor, porque essas pessoas, elas vêm enviadas por Deus, como Zacarias e Ageu. Essas pessoas, elas vêm com uma palavra de Deus, certo? Como Zacarias e Ageu foi. E essas pessoas vêm com um posicionamento de se envolver literalmente com a obra e não apenas dar uma palavra e deixar você sozinho e ir embora. Porque Ageu e Zacarias, eles não apenas profetizaram, mas eles se envolveram mesmo. Eles se introduziram mesmo e vão trabalhar também, certo? Então, o resultado foi o poder de Deus se manifestando no meio do povo, certo? Na palavra que Ageu e Zacarias entregou. Segundo tópico da nossa lição é que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, certo? A inesperada operação de Deus solucionou um grave problema naquela continuação ou naquela paralisação do tempo, né? Deus solucionou aquele problema de que já estava instalado há 15 anos. 15 anos as vestes do pastor suja. 15 anos as vestes do sacerdote estava suja. 15 anos a mitra do sacerdote estava suja. 15 anos Zorobabel tentando resolver por força e por violência. Envolvidos em meios que de alguma maneira pudesse trazer a resolução do trabalho. Aí Deus permitiu que a obra paralisasse para mostrar que o sacerdote sujo daquele jeito em suas vestes e a sua mitra que não estava mais reluzindo nada, estava fosca, cega. Sabe uma lâmina um espelho que você não consegue se ver? Pronto. O sacerdote, quando ele não consegue se enxergar pela santidade da glória de Deus nele, ele não consegue se ver como homem de Deus. Ele não consegue se ver como alguém chamado por Deus, enviado por Deus. Mais importante do que o povo ver a mitra na cabeça de Josué, era o Josué mesmo ver a luz que saía daquela gravura e que refletia em volta dele mesmo, mostrando a sua santidade e a sua pureza. Por isso que Deus levanta os profetas e com essa mensagem poderosa, certo? E como esse segundo tópico da nossa lição, ele vem tratando aqui, certo? De que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, e Deus usou a profecia bíblica, a profecia inspirada e revelada ali, através de Ageu e Zacarias, para trazer uma palavra ao povo. E Deus usa hoje ainda, e vai continuar usando até quando Ele quiser, certo? O ministério, não o ministério profético, mas o mistério da profecia como dom espiritual, que Deus pode e faz com que profetas de Deus, você é um profeta de Deus, eu sou um profeta de Deus, certo? E que a qualquer momento pode ser usado por Deus para chegar-se à obra que está parada e dar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Segundo, certo? Essa manifestação do poder de Deus se dá, certo? Não no ministério profético, certo? Mas como nós falamos, no mistério da profecia e, certo? Na mistificação dos dons, certo? O dom da profecia, tá? Através da palavra de Deus escrita, certo? Lá estava sobre o que fazer,
lá está como fazer, certo? A palavra escrita, a profecia magna, a regra áurea, a lei, certo? Divina para a nossa conduta e para as nossas obras está na Bíblia Sagrada, certo? E quando necessário Deus assim entender, Deus usa os seus homens e as suas mulheres no dom da profecia para revelar a vontade de Deus, que não está propriamente explícita no que está escrito, mas no ato iminente da manifestação da vontade de Deus, certo? Orientadora de Deus, certo? Então, gente, nós vamos caminhando para o final da nossa lição. Nesse terceiro tópico da nossa lição, a gente percebe aqui que Deus trata, né, ou com o autor da nossa revista, né, certo? Mostrando essa realidade de que com relação ao tópico 3, né, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, certo? O ministério de profeta à luz da Bíblia, por estar se tratando de Ageu e Zacarias, e tipos de profetas, né? E Zorobabel, tipo de administração do templo, da igreja, e Josué, um tipo de sacerdócio, de liderança espiritual. Então a gente tem 3 tipos de liderança aqui, né? A liderança espiritual de Josué, que era um tipo de liderança eclesiástica, um tipo de líder para conduzir o rebanho nas orientações espirituais de Deus. Um tipo de líder administrativo, que era Zorobabel, que era um homem que tinha uma visão, certo, de povo, era um homem que tinha uma visão gestora, certo, de uma maneira linda, e Deus tem isso no meio da sua igreja, certo? E isso me traz a visão de que, certo, como nós estamos precisando de homens que tenham a visão tanto espiritual como a visão de gestão de povo. Às vezes a gente confunde muito o lado espiritual, certo? E deixa de lado o lado humano, e despreza o lado humano, e esquece que o ser humano, certo? Ele nunca deixou de ser humano, mesmo sendo crente, certo? E que precisa que a nossa liderança, ela olhe para essas pessoas, certo? Como tratando de recursos humanos, se tratando, né, como um verdadeiro RH, certo? E não apenas levando os esporões da Bíblia Sagrada para que venha ferir o povo, para fazer de alguma forma a obra de Deus. Não. Trabalhe a sensibilidade, a sensatez, a humanidade dos seus liderados. Trabalhe o âmbito familiar, o âmbito social, certo? Trabalhe aquilo que é a identidade física do povo, certo? Nas suas carências humanas, certo? E deixe que o Espírito de Deus vai dando direção e conduzindo você nas diretrizes espirituais, né? Então precisamos sermos mais humanos. É como diz um escritor, certo? O homem, por mais sabedoria, por mais conhecimento, por mais sapiência que ele tenha, certo? Ao tratar com um homem, ao tratar com um ser humano, que ele seja outro ser humano, certo? Então, a humanidade precisa ser trabalhada assim, né? Os cristãos precisam ser compreendidos assim, entendidos dessa maneira, para que eles sejam edificados espiritualmente, certo? Então, aqui a gente termina, certo? Em nome de Jesus, dizendo que aprendemos nessa lição que quando a obra de Deus sofre empecilhos, certo? É impedida por ser levantados esses empecilhos através do inimigo, o povo pode esperar em Deus uma resposta, certo? Porque Deus vai dar uma resposta, certo? E se sua vida e compromisso forem restaurados, haverá uma intervenção divina. Devemos crer que o nosso Deus continua à frente da sua obra, que é a obra dele. Ele usará homens e mulheres que se disponham a fazer a sua vontade e a obra seguirá avante, certo? A igreja não para, a igreja não parou, a obra não parou, certo? Como eu falei no início, a palavra-chave para essa lição é recomeço. Zorobabel recomeça a construir. Então, mais importante do que a construção é o recomeço. Só tem construção se tiver um recomeço, né? E esse recomeço começa
a partir de nós, para que se alcance o objetivo que se é dado através de nós, que é dar sequência ao que nós estávamos fazendo. Agora, só que não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. E através das mãos de quem Deus colocou lá para fazer, como ele disse a Zorobabel, suas mãos vai terminar essa obra, como selo de aliança, de promessa e de garantia de Deus. E como disse a Josué, com vestes novas e mitra limpa. Vestes novas e selo limpo na sua cabeça, certo? Como marca visível de que a santidade de Deus, a justiça de Deus está sobre a sua vida. Deus abençoe você, pai, e nesses dias dos pais, certo? Todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua mitra, para que ninguém roube, para que sujeira nenhuma, poeira nenhuma. Todo dia, na viração do dia, o sacerdote, ele acordava, antes de pôr a sua mitra, ele polia a sua mitra ali para que ela pudesse reluzir aquela glória. Ele colocava em sua cabeça e não mais tirava, certo? Então, que ninguém tome a sua coroa. Deus abençoe, conforme diz Provérbios 27, o homem justo, íntegro, reto, que anda nos caminhos de Deus, os seus filhos depois dele serão muito bem-aventurados. Conforme diz o Salmo 128, certo? Os teus filhos serão como plantas, certo? Oliveiras, plantas belas, prósperas, certo? Junto à tua mesa, certo? Porque a tua mulher, ela é como uma árvore ao redor da tua casa, certo? Veja bem, os filhos dentro de casa ao redor da mesa e a mulher do lado de fora, não como escusa, mas como aquela fonte de edificação, de sabedoria, de proteção e de investimento sobre a sua casa, tá certo? Que Deus abençoe. O vídeo vai estar a partir de agora no YouTube, canal Josenilton Silva. Participe, deixe o seu like, dá aquela força que dá moral para que esse vídeo chegue em vários lugares, tá certo? E que dá sustentabilidade na rede de internet, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir e quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Desliga. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Tem um cabelo de apertar.